Hoje, 28 de abril, assinala-se Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho. O Foco Saúde saiu às ruas para saber quais são as principais dúvidas com relação ao tema. Acompanhe-nos. Queria fazer uma pergunta. Eu trabalho no regime de turno e fico muito tempo sem dormir. Será que isso pode provocar alguma coisa na minha saúde? Sobretudo no futuro, não é? Olá, eu sou a Solange Brunhoso, médica do trabalho, com uma subespecialidade também em medicina aeronáutica, assim como avaliação do dano corporal. Atualmente eu exerço também a função como vice-presidente da Sociedade Angolana de Medicina do Trabalho. Hoje estou aqui a convite da Foco Saúde para nós podermos estar aqui juntos responder algumas questões dos nossos ouvintes. Respondendo aqui à questão do Carlos Faustino, trabalhar em regime de turno. É claro que isto pode afetar a vida ou a saúde do trabalhador. Quando nós trabalhamos em regimes de turno, principalmente aqueles trabalhadores que fazem regime noturno, muitos de nós vamos aqui ser sinceros que dificilmente vamos ter aquele sono ou compensar o sono durante o dia, que é aquele turno que nós não estamos a trabalhar, para estar ativos no turno que nós vamos fazer de noite. Então, claro que se eu estiver a trabalhar em regime de turno por muito tempo e sem ter aquela coisa que é o controle do sono, horas de descanso adequadas, então nós vamos ter aquilo que se chama também de fadiga, vamos ter alterações do sono, a qualidade do sono e vamos estar num nível de fadiga que isto pode prejudicar a nossa concentração no trabalho, assim como também causar algumas doenças a nível, por exemplo, cardiovasculares, diabetes. Então, claro que sim, Faustino, vai alterar ou vai afetar a sua saúde no futuro. Então, o regime de trabalho em turno deve ser bem programado para nós evitarmos estas consequências. Sou cozinheiro de profissão e a minha pergunta é a seguinte, doutora. Até que ponto a temperatura do fogão ou de qualquer elemento da cozinha pode enfraquecer o espermatozoide? Respondendo aqui à questão do Alberto, sim, o excesso de exposição ao calor pode sim, de forma temporária, afetar aquilo que é a qualidade do espermatozoide ou ainda a infertilidade. Isto porque, normalmente, por norma assim de forma simples, o testículo tem o seu padrão de temperatura e se nós tivermos ele exposto durante uma temperatura muito excessiva de calor, pode afetar a qualidade daquilo que ele também está ali a produzir. Então sim, temporariamente pode alterar a qualidade do espermatozoide, assim como a infertilidade. Mas isto também depende muito do grau ou a intensidade da exposição deste calor. Não é trabalhar durante um mês, estar exposto ao calor, que isto vai afetar. Não, é necessário um tempo muito longo para exposição ou a medição deste calor muito excessiva para criar essas consequências. Mas sim, altera assim a qualidade do espermatozoide. A minha segunda questão é, quanto tempo um cozinheiro pode se manter em pé durante o seu expediente de trabalho? E até que ponto ela pode causar uma doença ou alguma anomalia no corpo humano? Continuando também na segunda questão do Alberto, sim, Alberto, não há um tempo determinado que pode aguentar ficar a trabalhar em pé, mas claro que o trabalho em pé tem também que ter aquilo que nós chamamos a nível da medicina do trabalho de micropausas. É necessário a cada 1 ou 2 horas fazer-se essa micropausa. Se eu estou a trabalhar durante 1 hora ou 2 horas e estou em pé, eu tenho que fazer pelo menos aí uns 5 minutos a 10 minutos e de sentar. Isto por quê? Porque durante muito tempo nós em pé podemos ter uma alteração naquilo que é a nossa circulação sanguínea. Então isto pode também às vezes causar varizes, as dores na coluna. Então há uma necessidade de nós fazermos essas micropausas para poder dar esse descanso à nossa coluna, assim também à circulação. Então há necessidade de fazer estas micropausas para nós não irmos buscar essas consequências do trabalho prolongado em pé, sem pausas. Eu sou Gislana Yara. Doutora, eu queria saber o que devo fazer se o meu trabalho está a afetar a minha saúde. Então, respondendo à questão da Gisela, se o trabalho está a afetar a sua saúde, o correto que tem que se fazer é procurar um especialista, um médico do trabalho, este médico do trabalho fazer esta avaliação se realmente o trabalho é que está a afetar a sua saúde e normalmente a medicina do trabalho trabalha de forma multidisciplinar e em questões de saúde mental, de estresse, nós sempre trabalhamos também em
em parceria com a psicologia. Então é necessário fazer uma avaliação entre o médico do trabalho e o psicólogo para nós realmente determinarmos que este trabalho está a afetar a sua saúde e daí podermos tomar as medidas corretas. Então o melhor que tem a fazer, Gisela, é contactar um especialista para nós avaliarmos se realmente é o trabalho que está a afetar a sua saúde. Eu sou a Conceição Domingos Antônio Manuel. Eu queria saber quais são os acidentes do trabalho mais comuns. Então, respondendo à questão da Conceição, falar dos acidentes mais comuns é um bocado ainda complexo na nossa realidade. Isto porque, claro que nós vamos dizer aqui que os mais comuns são as quedas, são as feridas, os ferimentos, mas nós temos aqui um problema que é a nossa realidade, que são os acidentes que nós chamamos de acidentes de trajeto, e são aqueles acidentes que nós dificilmente conseguimos controlar ou conseguimos evitá-los. Nós temos uma população e estamos num país que usamos frequentemente os mototáxis, então há muitos acidentes de quedas ou de colisões desses táxis de moto. Então estes, para nós, naquilo que é a minha realidade, na minha atuação do dia a dia, é os mais frequentes. Mas dentro daquilo que é a empresa, que é a instituição, sem sombra de dúvidas que são as quedas e são os ferimentos. E esses podem ser evitáveis. Precisamos de estar ali conscientes, capacitar cada vez mais os trabalhadores para saberem como evitar esses acidentes. E outra questão, eu queria saber quais são as principais causas do burnout. Então, ainda também respondendo à outra questão da Conceição, quais são as causas do burnout? Pronto, sabemos que o burnout é aquilo que nós chamamos a nível da medicina do trabalho, a nível da psicologia, que é o esgotamento profissional. Então, há várias causas, mas claro que aquilo que mais tem nos estado a preocupar a nível das organizações e que pouco se fala, para além do estresse laboral, para além daquilo que é a carga, a demanda excessiva de trabalho, nós temos também aqui aquela questão que nós, muitas das vezes, os trabalhadores sentem-se que não são valorizados naquilo que eles fazem. Temos outra questão muito grave que acontece muito nas organizações, que é o assédio moral. Então, tudo isto, todo esse conjunto dessas causas podem levar àquilo que nós chamamos de esgotamento profissional, que é o burnout. Mas para isso é necessário ter também aqui uma avaliação multidisciplinar da medicina do trabalho, desde o psiquiatra, o psicólogo, para nós depois concluirmos que realmente está presente estas causas, e para nós podermos também definir aquilo que é como diagnóstico um burnout, é necessário fazer aqui um trabalho de equipa entre o médico do trabalho, o técnico de higiene e segurança no trabalho, o psicólogo e o psiquiatra, de forma multidisciplinar, nós fazermos aquilo que é a avaliação do pós-trabalho, identificarmos e medirmos estas causas e daí sim definir que o trabalhador está presente de um burnout, que é um esgotamento profissional. Aqui falo Domingos, trabalho com canalização. Em que ponto, no estado de fazer o rosto, a poeira pode afetar a minha saúde ou o meu bem-estar? Respondendo à questão do Domingos, sim, Domingos, aqueles trabalhadores que estão expostos a poeiras é um risco ocupacional que também vai causar danos à nossa saúde e aquilo que nós vamos chamar de doenças respiratórias. Então, a exposição dessa poeira pode nos causar algumas doenças respiratórias, nomeadamente a asma ocupacional, a bronquite ocupacional e também, mais graves, muitas das vezes, aqueles trabalhadores que trabalham com minerais das minas, que podem ter aquilo que nós, a nível da saúde, chamamos de silicose, e depois pode também evoluir para doenças mais graves como doenças pulmonares crónicas. Então há que ter cuidado em usar os EPIs de forma correta, máscaras corretas, para poder se prevenir contra essas doenças respiratórias que podem ser causadas por esta poeira que está exposto. De uma forma também a nós esclarecermos aqui os nossos ouvintes e saber aquilo que é o mundo da medicina do trabalho. O que é o médico do trabalho? A medicina do trabalho não é nada mais que uma especialidade médica, assim como qualquer outra especialidade, seja pediatria, cardiologia, existe também a medicina do trabalho, que é o médico especialista que vai olhar para aquilo que é a saúde do trabalhador, a segurança do seu local de trabalho. Então, o papel principal do médico do trabalho é prevenção, é nós podermos evitar com que a doença não aconteça. Então, este é o papel primordial do médico do trabalho, de fazer com que
os seus trabalhadores saiam da sua casa e voltem sempre em segurança. Tudo que tem a ver com a segurança do local de trabalho, para prevenir doenças do trabalho, este é o papel fundamental e primordial do médico do trabalho. Ainda estando no mês de abril, dizer que o abril é considerado pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, considerado o Abril Verde por ser assinalado o dia 28 de abril, em memória àquelas vítimas de acidente de trabalho a nível mundial. Então, todos os anos, no dia 28 de abril, é assinalado e é comemorado o Dia da Segurança no Trabalho. Mais do que olhar para o Abril Verde, é olharmos naquilo que é a nossa consciência, nossas reflexões, da importância que é nós estarmos seguros, termos trabalhadores em ambientes seguros e sermos trabalhadores saudáveis. Sabemos que os trabalhadores são o pilar principal de uma sociedade. Então, se nós começarmos também a olhar para esses trabalhadores como pessoas, como aqueles que vão fazer com que uma sociedade, um país produza a nível das organizações, nós temos que olhar para a saúde desse trabalhador, para a segurança deste meio ambiente laboral dele de forma responsável. Então, o mês de abril também é um mês para nós refletirmos essa responsabilidade, porque segurança no trabalho, saúde no trabalho, somos todos nós, é uma responsabilidade coletiva de todos nós. E anualmente a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, tem sempre um tema. Para este ano, o tema é como está o seu trabalho, é olharmos para aquilo que são os riscos psicossociais, olharmos para a saúde mental. Então, hoje, o dia 28 de abril, é assinalado este dia que é a prevenção de segurança no trabalho. E pela OIT, como é que está o seu trabalho? Como é que nós estamos no Fórum de Saúde Mental? Há uma necessidade gritante de nós olharmos com responsabilidade para aquilo que são os fatores psicossociais a nível das organizações. Então, o meu apelo é trabalhadores seguros, empresas produtivas.